Olá pessoal, aqui é o Ricardo da BestBots. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia nova, uma estratégia que opera em dólar no gráfico Renko. Hoje é 12 de outubro, feriado. Essa estratégia estreou ontem com o pé direito, só deu gain e hoje eu estou aproveitando para fazer esse vídeo. Ela não foi lançada ainda na Nelo Store, mas eu distribuí para alguns usuários dos nossos robôs e felizmente ela estreou com o pé direito. Então eu vou mostrar como que ela funciona e mostrar os resultados e análise como que é essa estratégia que a gente pode esperar dela. Então ela é uma estratégia de volatilidade, assim como o Ranger, ela tenta pegar deslocamentos do preço, quando o preço se afasta da média, e a gente tenta operar o retorno desse movimento. Então, ela opera no gráfico de dólar futuro, aqui está plotado o WO Fut, no time frame de 5 Renko. E alguém olhou o gráfico e achou estranho o meu Renko, né? Mas ele é um Renko normal, só que tem uma configuração assim, ó. Se colocar automático, ele mostra só o box. Se vier aqui nessa configuração e colocar Candlestick, ele mostra também o pavio do box, onde o preço andou antes de fechar o box. Então, essa estratégia Renko, eu coloquei aqui a coloração da estratégia e os indicadores, assim como nas outras estratégias, né? Eu gosto de pintar o candle quando está perto de habilitar uma entrada. Então aqui o preço começou a subir, ele começou a pintar de rosa, fúcsia no profit. E aí quando o candle faz um candle contrário, a gente entra a mercado. Depois que entrou ao mercado, nesse caso aqui uma venda, né, a mercado, ele posiciona o stop e posiciona o gain. E esse indicador verde-limão aqui mostra onde está o alvo da operação. A gente entrou nesse ponto aqui, saiu aqui o alvo. Essa operação deu 4 pontos. No caso aqui ele parou de mostrar o alvo porque ele já fechou e já está pronto para o próximo trade. Então aqui na parte da compra é a mesma coisa, o preço caiu, 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 caiu. E aí, como o Renko ele é atemporal, né, a gente não tem como saber o tempo que passou, só olhando aqui, ó. Esse movimento foi das 2h30 até as 3h30, levou 1 hora essa queda. E aí quando começou a voltar, a gente entrou na operação, uma compra a mercado aqui no fechamento do box e a saída nesse indicador verde-limão. Então essas operações foram de ontem, operação aqui 11 de outubro, né? Foram 7 operações no gain. Foi uma estreia com o pé direito da estratégia. Então a gente está na versão 1.3, hoje no dia 12 de outubro, e essa estratégia tem um parâmetro só que é o stop. Ele está setado para 25 pontos no padrão, mas ele é um parâmetro editável. Deixa eu mostrar aqui os resultados para vocês. Editor de estratégias. Aqui. Então eu já rodei o backtest antes, porque o Profit fica pensando o tempo, a gente não precisa perder tempo. Então eu selecionei aqui o dólar futuro, 5 Renkos, um contratinho apenas, fazer o backtest de 12 meses, no período de 1 ano. Então é muito importante aqui que eu coloquei slippage de 1 tick. O slippage é quando a ordem executada ela é pior do que o ideal. Como essa estratégia opera em ordens a mercado, ele mandou a ordem, mas
entre o tempo que tu mandou a ordem até ela ser executada, ela pode perder um tique ou não. Então, um tique no dólar equivale a R$ 5. Então, como a gente tem a ordem ao mercado e alvos relativamente curtos, é uma estratégia bastante sensível ao slippage. Então, vamos dizer assim que o slippage 1 seria o pior caso. Assim, na prática, o que a gente está vendo é que fica menos do que 1, né? Entre 0 e 1, assim, depende de cada usuário, né? De cada computador, de cada corretora, então vai variar um pouquinho entre um e outro, mas dá para dizer que o slippage de um ticket, aqui no caso, seria uma forma mais pessimista, assim, de ver. E daí para melhor. Então, o resultado de um ano nessa estratégia, ela teve um resultado líquido de 6.417 por contrato, cada um contrato. Então, o usuário que operar 10 contratos vai ganhar 64 mil. E importante também que já está descontado os custos. Eu coloquei aqui um custo de R$ 2 por operação, mais ou menos a média que as corretoras de corretagem zero, né? Na realidade, isso aqui são as taxas da B3. Então, 2.129 trades, a gente pagou em custos 4.200, então esse é o resultado líquido. Teria dado 10 mil e a gente usou os custos. Então, é um backtest bem realista, assim. A gente pode esperar em torno de R$ 500 por mês, operando um contratinho só. E a curva de patrimônio aqui, ela é bem suave, né? Mas sempre tem os períodos de drawdown, né? Que é o terror do trader. Então, aqui o Profit ele dá as operações. Como a gente pode ver, o stop é de 25 pontos, que dá R$ 250, e ele ainda desconta mais um do slippage. Se a gente olhar os parâmetros da estratégia, ela tem aqui o stop, onde a gente pode selecionar se quiser. Então, eu recomendo que cada um baixe a estratégia, faça os testes, coloca aqui 20 pontos, 25, 30 pontos, 35 e vê o resultado e vê qual que é, qual que é o melhor parâmetro para o teu uso, né? Então, dependendo de como que tu seleciona o stop, pode aumentar a taxa de acerto. Então, cada um escolhe como se sentir melhor. Também tem o parâmetro dos horários, né? De horário de início, horário de fim e onde fecha a posição. E aqui um parâmetro que é a versão, que ele é só para mostrar assim, qual que é a versão atual da estratégia. Faz o upload de atualizações na lógica, mas nem sempre o usuário está com a versão final. Às vezes só vai entrar quando ele reiniciar o Profit ou quando reiniciar o computador. Então esse parâmetro é só para mostrar. As operações aqui do backtest, elas podem ser exportadas. E eu exportei para um arquivo Excel. E eu tenho um programa em Python que faz a análise da estratégia com vários parâmetros. Então vou mostrar para vocês mais detalhes, né, os resultados lá no Python. Vou abrir aqui. O Prof está pensando. Aproveitando, né, eu dar o crédito, essa análise do Python, ela foi baseada num código disponibilizado pelo Alan Rodrigues, né, que é o Trader Objetivo. Para quem não conhece, procura aí o canal dele no YouTube ou Instagram, Trader Objetivo, Alan Rodrigues. Ele passa muito conteúdo bom de estratégias objetivas, como fazer backtest, como analisar e tudo. Então, só esperar um pouquinho aqui o Profit pensar. Aproveitar então esse tempo e falar sobre o drawdown, né? Toda estratégia tem o drawdown, que é um período em que ela tem algumas perdas consecutivas, assim, a tua curva de capital vai acumulando
ganhos e perdas, e o drawdown é o que mede o quanto foi o maior rebaixamento da tua curva de capital. Por exemplo, acumulou 10 mil reais, e aí numa sequência de perdas tu chegou a 8 mil reais, depois voltou a subir e foi para 11, 12 mil. Então nesse exemplo, o teu drawdown, que seria o rebaixamento da tua curva de capital, foi de 2 mil reais. E ele sempre faz parte, né, de toda estratégia tem, e é um período que a gente fica bem apreensivo, assim, quem está operando há pouco tempo com a estratégia. Mas para conseguir o resultado daquele ano, a gente tem que passar por um drawdown. Então, na análise lá do Python, a gente vai ver o que a gente pode esperar de drawdown. Então, esse aqui é o programa no Python, e aqueles dados lá do Profit, né, de todas as operações que aconteceram ao longo daquele ano, né, do backtest, eu exportei para cá, nesse arquivo Excel, e eu vou rodar esse Python. É um código que vai ler esse arquivo e vai nos trazer várias informações. Vou passando aqui rapidinho para a gente ver os resultados. Ó, o primeiro gráfico, ele dá a taxa de acerto, né? Quantos trades que terminaram no lucro e quantos terminaram no prejuízo. Vê que a taxa de acerto dessa estratégia é 75%. Vamos comparar lá com o Profit e ver se é isso mesmo. Olha, 75,1. Então, bateu certinho. Não, que ele puxou os dados e está calculando bem. Aqui a curva capital. Por alguma razão o Profit não exporta o resultado líquido, assim, depois de descontar dos custos. Mas mais tarde o código acrescenta e os custos e esse preço diminui. Então seriam 10 mil reais sem descontar os custos. Aqui, essa análise mostra a lucratividade, o lucro por hora do dia, né? Que horas que a estratégia opera melhor. Aqui a gente vê que ele é lucratividade praticamente ao longo do dia inteiro. Não necessariamente aqui ele dá mais resultado, mas são horários que dão mais trades, né? Enfim, acaba que o resultado absoluto é maior. Esse gráfico aqui é muito interessante para ver a estratégia, o lucro acumulado por mês. De todos os meses, só um mês ficou negativo e todos os outros ficaram positivos. É uma estratégia que se mantém, né, consistente assim, ao longo de meses inteiros. Pode acontecer de passar um mês inteiro negativo? Pode, mas é uma exceção. O lucro por semana, cada barra dessas é uma semana inteira fechada. A gente vê que lá, há um ano atrás, teve mais trades. A gente tem a lucratividade maior, mas em compensação também, né? Pode ter mais prejuízo. Então, a pior semana de todas, ela foi lá perto de onde tiveram os maiores lucros. Estava olhando a curva de capital e analisando esse comportamento, né? Porque será que a estratégia perdeu a efetividade com o tempo? Mas olhando bem, esse período aqui lá do fim do ano passado, né? Os últimos meses do ano foi um período bem turbulento, assim, a gente teve eleição e teve mercado chacoalhando bastante, então teve bem mais trades do que o normal. Então isso resultou em mais ganhos. Não é que ganhava mais no passado, é que simplesmente teve um maior número de operações. Essa pizza aqui é interessante também, ela mostra o percentual de dias positivos e negativos. Aqui 76% dos dias vai terminar positivo. Isso é bem bom para o psicológico do operador, né? Tu sabe que em cada 4 dias, 3 tu vai sair com mais dinheiro no bolso e 1 tu vai sair com menos dinheiro. É bom, sabe que vai recuperar, né? Nos próximos dias.
Resultado trade a trade, já tem lá no Profit. Lucro das últimas 8 semanas e a média dessa mostra como que está o momento atual da estratégia, né? Então ela tá bom. Alguns cálculos e por fim vou mostrar aqui alguns parâmetros, né, que eu gosto de calcular. Primeiro, alguns parâmetros que eu chamo de característica. Ele não fala sobre o desempenho da estratégia, mas é uma assinatura dela. O payoff, por exemplo, payoff 0,4 significa que quando tu ganha menos do que tu perde. Mas só esse número isolado não quer dizer que a estratégia é lucrativa ou não, se ela é boa ou não. A gente tem que analisar junto com a taxa de acerto. Então, dependendo do trader, né, ele pode gostar mais de estratégia que tem um payoff mais alto, 2 para 1, por exemplo, mesmo que acerte menos, mas quando acerta ganha mais. Essa estratégia é uma estratégia que é certa a maior parte do tempo, mas o gain é menor. Então, média de operações por semana é quantos trades, o que a gente pode esperar, né? Em uma semana, na média, são 40 trades, uma estratégia que opera bastante, várias vezes ao dia. Então, a média de operações positivas 34, média de operações negativas 89. Então, agora algumas métricas de desempenho, né? O lucro líquido foi 6.400 no período de 12 meses. Número de operações 2.129, média de operações, e aqui o drawdown máximo 1.880. Então, assim, é um drawdown bem considerável, né? Frente, assim, ao que a gente pode ganhar no ano, ele é um drawdown alto. Eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles da estratégia, assim, em geral, né? As estratégias de dólar desse tipo, né? O stop no dólar tende a ser pesado. Então, a gente acaba tendo perdas consideráveis, assim. Então, a gente tem que se manter firme, né, nesses períodos de drawdown. E a gente sabe que no longo prazo vai ser lucrativo. Só que outra coisa, né, é que essa estratégia, assim, o backtest ele é muito frio, né? Ele vai pegar todos os períodos sem olhar, assim, o que está acontecendo. Na prática, nesse tipo de estratégia, a gente pode ter medidas defensivas. E ela é uma estratégia que ela falha quando o mercado está muito direcional, aqueles dias que teve notícia muito impactante ou que teve mudança na taxa de juros e por alguma razão assim o dólar está direcional, aí perde várias seguidas. Ele dá a entrada e acaba não retornando à média. A gente como operador, né, e a gente tem a possibilidade de ligar e desligar o robô todos os dias ou em alguns momentos, a gente pode ficar atento nesses momentos, pausar o robô e eu tenho certeza que com isso a gente vai reduzir bastante assim, os losses. E a gente vai também, a estratégia é nova, né? Ao longo do tempo, com mais gente usando, mais olhares, né, acompanhando, sempre começa a surgir ideias de como melhorar, como aprimorar, como reduzir o drawdown, como aumentar a lucratividade. Então, a estratégia, na minha experiência, assim, elas vão melhorando com o tempo, né? A gente não precisa se assustar com esse drawdown máximo. Eu tenho certeza que ele pode ser reduzido e mesmo que não seja reduzido, faz parte, né? Parte. Se deixar operando o ano inteiro, tu vai ter a lucratividade que ele deve entregar. Então, a média por semana do que a gente pode esperar por essa estratégia, 123. Nesse caso aqui, líquido, né? Tá? Sem os custos, sem e com o slippage. Uma média semanal
Aqui eu faço uma média móvel, né, das últimas 4 semanas para ver como que está o momento. Então tá ok. Tem o desvio padrão também da estratégia que mostra a estabilidade dela. Essa tabela aqui eu não vou explicar em mais detalhes, porque pretendo fazer vídeos no futuro. São maneiras de como eu analiso estratégias. A lucratividade histórica dela, o momento que ela está. Às vezes a estratégia começa a perder performance, tem que acabar se adaptando. A estabilidade dela, que mostra o desvio padrão semanal. O risco, aqui é uma conta que faz a lucratividade média, como que ela se compara com o drawdown máximo, né? E aqui, como eu falei, é o calcanhar de Aquiles dessa estratégia. Mas a gente já tem várias ideias de como mitigar isso. E a validade estatística é só um fator que diz se a gente tem número de trades confiáveis, né? E o Best Bots Score é uma maneira que eu faço para comparar estratégias. Então, já passei bem mais de 100 estratégias nessa análise. Posso dizer que esse número aqui sozinho não diz nada, né? Mas indica que a estratégia é boa. Se ela não fosse boa, não teria lançado. Então, essa é a análise da estratégia. Best Bots Dollar. E para terminar, eu quero falar uma coisa, uma notícia boa. Não é bem uma notícia, mas olhando para o backtest, né, a gente simulou com slippage de zero. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a estratégia. Colocando slippage de... Isso, aqui tá essa imagem, né? Colocando slippage de zero, essa estratégia nos dá um retorno de 17.500. Olha a diferença. Ela estava 6.400 para 17.000. Claro que o slippage zero não vai acontecer, né? É um caso ideal. Mas o que fica de mensagem, né, com esse resultado é que é daí para melhor. O resultado não vai ser 17, mas também não vai ser 6. No caso pessimista está 6.400, mas se a gente conseguir um slippage melhor, o cara está lá com a estratégia rodando numa VPS super rápida e tal, pode conseguir resultados melhores ainda do que esses 6.400. Então essa estratégia em alguns dias vai estar lá na loja da Nelor Store para vocês baixarem, né? Teste os 7 dias grátis. E quem quiser participar dos grupos lá, Best Bots, quando você baixa a estratégia na Nelogica, ela te envia para algum dos grupos. E dali a gente pode trocar ideia, acompanhar o dia a dia, trocar resultados, ideias, experiências. Então espero vocês lá. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos, né? Dá um like, não custa nada. E é isso aí, bons trades para vocês. Tem mais coisas vindo aí da Best Bots. Valeu!